Saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho com mais um vídeo da parte do Senhor para a sua vida. Eu venho hoje pela primeira vez, com um testemunho. Um testemunho que eu vivi há pouco tempo. Tem pouco tempo, Tem que começar do começo para vocês entenderem tudo, Eu moro em São Paulo. Só que eu sou pernambucana. Eu nasci e cresci no estado de Pernambuco. E faziam 8 anos que eu tinha vindo de lá e ainda não tinha retornado lá para ver meu pai e a minha mãe. Só que quando eu morava lá, eu não servia a Deus. Eu, na verdade, era do mundo. Não conhecia a palavra de Deus. E chegando aqui eu conheci o amor de Jesus, Não resisti, me apaixonei por ele. E eu ainda não tinha voltado lá. Só que faziam 8 anos, como eu já falei que eu estava aqui. Nesses 8 anos que eu estava aqui em São Paulo, eu desenvolvi muitos traumas. Não desenvolvi, São traumas que eu vivi na adolescência e eles foram me prejudicando com o passar do tempo, sabe? E aí, um trauma gerou em mim transtorno obsessivo compulsivo, com sintoma principal de medo de bactérias, devido a um trauma que eu sofri na adolescência, Deus sabe como foi difícil. E aí eu fiquei muito perturbada durante uma época da minha vida, principalmente porque eu conheci Jesus e em seguida eu fui morar com meu namorado, que é meu atual marido. E aí eu fiquei com vergonha de ir para a igreja porque eu não era casada no papel. E aí então eu acabei parando de ir para a igreja. Aí agravou muito mais o trauma e a doença, e ficou horrível, teve uma época que ficou horrível. Aí eu retornei para Jesus. E aí eu retornei para Jesus e comecei a orar pedindo a libertação. Comecei a orar, porque o medo, o sintoma principal que me afetava era o medo de sujeira, de bactérias. E aí tinha um fato também de eu ter muito medo de ir lá no Pernambuco, porque, como é que eu vou dizer isso pra vocês, meu povo? Era medo. E aí, devido à minha enfermidade que eu adquiri, porque eu cuidei da minha mãe, com 13 para 14 anos eu limpava as coisas, Vocês já sabem o que eu limpava. Da minha mãe. Eu que dava banho nela, eu que limpava a casa em situações precárias, não tinha banheiro, não tinha banheiro. E aí eu tenho uma mente fraca, E aí isso gerou em mim um trauma. Aí depois gerou a doença, o transtorno obsessivo compulsivo, Comecei a ter medo de bactérias. E aí eu vim pra cá, E aqui eu me converti. Aí chegou a hora de eu voltar lá. Foi há pouco, não tem nem 2 meses que eu fui lá. E aí o inimigo começou a colocar no meu coração muito medo, porque eu ia ver de novo a minha mãe e eu não sabia como é que eu ia reagir quando eu visse ela outra vez. Se eu ia ter crise de medo, como eu já tive muitas, como é que seria, Eu tava com muito medo. Faziam 8 anos que todo mundo perguntava: você não vai ver sua família de novo? Não, você não vai. Só Deus sabia o medo que havia no meu coração. Era um medo terrível. Era tanto medo que eu tinha que muitas vezes eu cheguei a pedir para Deus para mim morrer antes da minha mãe, para mim não ter que ir lá. Tamanho era o meu medo. E aí eu comecei a orar a Deus. Eu hoje, irmão, estou praticamente liberta, dessa enfermidade. Foi o diabo que colocou e tá saindo, no nome de Jesus, Eu sei que é espiritual porque eu tô sendo curada. Depois de orar muito a Deus, eu tô sendo liberta dela. Enfim, chegou o dia de eu ir lá, Eu orei muito a Deus, Ele preparou a viagem, preparou tudo, só que eu tava muito aflita. Parecia que eu ia pra lá pra morrer. Tamanho era o meu medo, parecia que eu ia lá pra morrer. Eu não sentia alegria. Eu não conseguia pensar assim, cara, eu vou ver minha mãe, eu vou ver meu pai. É uma felicidade, não. Eu só sentia medo, muito medo. E para contar agora a parte, do que Deus fez, eu vou ler um versículo da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João,
capítulo 14 e o versículo 27, que diz assim, Jesus disse, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Era o que acontecia comigo, né? Antes de eu viajar, tinha muito medo. Meu testemunho é bastante complexo, meus irmãos, porque antes de eu voltar para Jesus, na época que eu estive afastada, eu tive depressão, eu tentei suicídio, eu me cortava, eu me machucava, porque eu não via vida para mim fora do evangelho. E também não conseguia me consertar, porque era um impedimento terrível para me marcar a data do casamento. Então eu tinha vergonha, mas não conseguia ir por vergonha de não ser casada. Mas Deus preparou uma oportunidade, eu retornei para a glória de Deus, porque eu sou o tipo de ser humano que não há vida para mim fora do evangelho do Senhor Jesus. Não há vida, não existe, não tem possibilidade de eu viver longe do Senhor Jesus, não existe. E aí, né, com a viagem já marcada, tudo pronto, eu tava muito aflita, né? E aí eu fui pra igreja. Fui pra igreja num dia que eu tava bem triste, eu nem ia nesse dia, né? Nós tava de pé até, eu e meu esposo. Mesmo assim eu fui, né? Pela misericórdia eu fui. Aí eu nem sentei no grupo das irmãs, né? Que eu louvo lá junto do grupo das irmãs, eu nem sentei lá do outro lado. Aí Deus tomou uma irmã lá do grupo, né? E ela veio em minha direção. E aí ela me abraçou, né? Cheia do poder de Deus, cheia da manifestação do Espírito Santo. E era Deus falando comigo, né? Na primeira pessoa. E ele disse assim pra mim: eu estou contigo. E depois ele disse: eu tenho visto teu esforço. E ele disse assim: receba o meu abraço. E a irmã me abraçou. Só ele sabe como eu tava precisando daquilo. Era muito medo. Um medo que eu preferia a morte do que ir lá. Mas Deus verdadeiramente me abraçou, irmãos. Eu tive uma experiência naquele dia que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Aí, quando ele disse assim: sinta o meu abraço, eu senti um tremor no meu corpo, um tremor terrível. Eu não parava de tremer, eu não parava de tremer até que eu caí no chão. A irmã não pôde me sustentar porque ela não estava esperando e eu vim ao chão. Mas, irmãos, fui lá entre os bancos, assim, que os bancos é de madeira, sabe? Mas eu não senti absolutamente nada. Foi como se o Senhor me pegasse assim e colocasse com todo cuidado no chão. Não senti dor, não senti absolutamente nada. De questão de se machucar, eu caí lá no chão e fiquei meio acordada, meio fora de mim, assim, tipo, eu não sei explicar a sensação. E aí eu fiquei lá, mas, irmãos, eu provei uma paz que eu nunca senti na minha vida inteira. Uma paz que me inundou, assim, de uma forma sobrenatural, irmãos. Eu não senti o peso do meu corpo, porque nós conseguimos sentir, eu sinto o meu braço, mas quando eu tava lá no chão, depois que Deus me abraçou, eu já não sentia mais nada. Eu não senti o peso do meu corpo, eu não senti absolutamente nada, eu só senti uma paz maravilhosa, que eu nunca provei na vida. Uma paz que eu acredito que eu vou sentir ela outra vez lá no céu, porque eu acredito que é essa paz que tem para os salvos lá no céu. E naquele dia, Deus me deu paz. Eu me levantei e parecia que o meu coração estava blindado daquele medo, sabe? Parecia que ele blindou. Quando o medo estava surgindo, aí algo rebatia de perto do meu coração, sabe? Aquele medo terrível. E eu falei da paz, Jesus disse assim: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu provei dessa paz, irmãos. Eu provei dessa paz maravilhosa. E assim ele cuidou de mim até o dia da viagem, até o dia que eu cheguei lá, até mesmo no caminho.
Eu fui de carro, né, pro Pernambuco, que é bastante longe, 3 dias, mais ou menos, dentro do carro. E aí, quando teve uma hora no caminho, que eu tava olhando assim por a janela do carro, e eu vi o medo chegando de novo, perto do meu coração. Eu olhei assim por a janela lá longe, porque é mato, sabe? Deserto, tem lugares que você anda que não tem nada, não tem casa, não tem nada. Mas... E na hora que veio se aproximando o medo de mim, eu olhei lá, no muro estava escrito assim de vermelho: não tenha medo. E embaixo tinha um versículo da palavra do Senhor. E aquilo foi confortando o meu coração até eu chegar lá, porque eu sabia que Deus estava comigo. Eu sabia que eu estava indo debaixo do querer e da vontade do Senhor. E quando eu cheguei lá, irmãos, foi maravilhoso. Deus cuidou tão bem da minha vida. Eu vi lá o milagre que Deus fez na vida da minha mãe, porque ela há pouco tempo sofreu um AVC. E eu orei muito aqui, né, antes de viajar, pedindo para Deus tirar as sequelas. E quando eu cheguei lá, ela não tem praticamente sequela nenhuma. Ela estava de cadeira de roda, ela não precisa mais da cadeira de rodas. Ela senta lá porque ela quer, mas ela já consegue andar sem a cadeira de rodas. Os dedos dela mexem assim, as duas mãos perfeitamente. E isso também é um milagre, porque ela ficou sem mexer nada. E não tem nem 6 meses que ela sofreu AVC. Enfim, eu provei a paz que excede o entendimento dos homens. Eu não consigo descrever a paz que eu senti naquele dia que Jesus derramou sobre a minha vida quando Ele me abraçou. Eu verdadeiramente fui abraçada por Deus. E meu corpinho não aguentou, né? Porque quem é abraçado por Deus, o Deus que criou todas as coisas e consegue ficar de pé, é muita glória, é muito poder para uma pessoa como nós, né, que somos carne, fraco, frágil, diante do poder de Deus. Então, se você tem alguma questão assim que tira a sua paz, ponha na mão do Senhor, ponha na mão de Deus. Quando você quiser chorar, direcione seu choro para Deus. Ainda que você não fale palavra nenhuma, só diga Deus. E chore, 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 chore. Direcione para Deus tudo. Eu garanto para você que Ele vai cuidar. Ele vai cuidar. Eu tenho certeza que Ele vai cuidar de você. Fique com esse testemunho, que esse testemunho traga edificação para a sua vida. E que você também tenha testemunhos da parte de Deus para contar também. E se alegrar, né? Porque eu fiquei maravilhada com tudo que Deus fez a meu favor, sabe? Nessa viagem, de como Ele cuidou de mim, de como Ele cuidou de tudo, do livramento na estrada que Ele me deu, livramento de morte, de acidente. Ia todo mundo morrer e Ele cuidou. Por amor de mim, Ele cuidou de todos. E Deus é maravilhoso. Eu só tenho isso para dizer dele. Ele é maravilhoso. Fique com a paz do Senhor Jesus, tá? Que Deus te abençoe.